Bora, pessoal, mais um dia finalizando hoje por aqui. Um dia tranquilo também na minha visão, tá? Um dia que eu fiz aí 2 trades no mini índice, 2 trades de venda durante o período da manhã, tá? Vou passar um pouco aí do contexto que eu enxerguei aqui tanto no índice hoje, depois do dólar, beleza? Vamos lá, pessoal. O índice abre hoje aqui com um gap de alta, né? Um gap aqui de mais ou menos 280 pontos. E esse primeiro candle do dia, pessoal, que é um candle de bastante convicção comprador, né? Já é um candle que acaba rompendo a região aqui, pessoal, da máxima, né, do pregão anterior, que era exatamente esse ponto aqui, tá? Esse primeiro candle, pessoal, já acaba gerando alguns alvos de FIBO para a gente, tá? A gente poderia projetar, aqui no começo da manhã, esse espelhamento, né? Ou então, um outro espelhamento aqui também, tá? Se a gente trabalhasse com esses alvos, pessoal, olha só, pegando esse fundo com esse topo, aqui seria o primeiro alvo, aqui seria o segundo alvo, e o último alvo, ó, estaria um pouco mais acima. Beleza? Se a gente trabalhasse com esse outro espelhamento, desse fundo com esse topo, aqui seria o primeiro alvo, o segundo alvo estaria um pouco mais para cima. Beleza? Então, basicamente, o mercado acabou respeitando mais a região aqui, ó, desse primeiro alvo, desse outro espelhamento aqui, um pouco maior. Fechou? Pessoal, o mercado chega nessa região, né, acaba sentindo um pouco de exaustão aqui por parte dos comprados. A gente percebe aqui nesse ponto, olha só, bastante sombra, né, bastante pavio nessa região. O mercado começa a falhar topo e começa, ó, a corrigir, né, essa estrutura toda de alta aqui, beleza? Se a gente projetar FIBO, pessoal, a gente podia projetar tanto aqui da mínima do dia até o momento com esse topo, né, a gente percebe que primeiro o mercado chega aqui no 38, volta, depois até o 50, falha topo mais uma vez, perde o 61.8, perdendo o 61.8 dessa retração, a gente podia puxar, ó, o Fibogap agora, né, da mínima do fechamento com esse topo. Se a gente ajusta a FIBO agora nesse caso, olha só, o mercado primeiro testa aqui o 38, falha topo, perde o 61.8, falha topo de novo, ó, e depois perde até essa região, né, da mínima do dia até então, e também o fechamento, né, gerando outros alvos aí de FIBO para a gente, tá? Se a gente projeta esses alvos que foram ativados de espelhamento, pessoal, olha só, pegando esse topo, a máxima de hoje, com a mínima aqui da abertura, aqui seria o primeiro alvo, e aqui, ó, seria o segundo alvo, né? Se a gente projeta agora a máxima do dia com a mínima do fechamento, aqui seria o primeiro alvo, exatamente onde o mercado, ó, acabou falhando fundo aqui na região e fazendo a região de mínima, tá? Além desse primeiro alvo, pessoal, a gente também tinha, se a gente dar um zoom out, uma região inteira aqui, ó, de fundos anteriores, né? A gente tinha aqui, ó, esse fundo do pregão de ontem, olha só, esse fundo, esse outro fundo, né? E o mercado acabou cravando esse alvo e deixando mais um fundo aqui, criando região de mínima de ontem, beleza? De hoje, aliás. Antes, pessoal, do mercado vir cravar esse alvo, o que aconteceu? O mercado ele parou exatamente, ó, nessa região aqui, tá? Que era a região da VWAP do dia anterior, tá? Então, antes do mercado realmente cravar o alvo aqui de FIBO, o mercado enrolou bastante, chegou nessa região aqui da VWAP do dia anterior, falhou fundo e começou a corrigir todo esse movimento de baixa, né? Se a gente puxa a FIBO da retração de todo esse movimento de baixa aqui, olha só, o mercado acaba falhando o topo exatamente aqui na região do 61.8, né? Com essa falha de topo, pessoal, o que daria para a gente fazer? Daria para a gente traçar, ó, um canal de baixa, né, que o mercado vinha trabalhando, pegando essa máxima, esse topo descendente. Se a gente colocasse uma LTB inferior aqui, olha só, coincidiu que o mercado também, ó, falhou fundo na LTB inferior desse canal de baixa, tá? Então a gente teve aí algumas confluências, né, para o mercado parar nesse fundo, né? Tanto esse alvo de espelhamento, né, que eu mostrei para vocês, linha LTB inferior do canal de baixa, fora também aquela outra região toda de fundo anterior que a gente tinha do pregão de ontem, beleza? Então a gente tinha algumas confluências para o mercado falhar fundo nesse ponto e foi exatamente isso que ele fez, fechou? Então, basicamente, essas foram as movimentações do mercado. Depois ele ainda corrigiu um pouco esse movimento de baixa aqui. Se a gente pega a fibra desse fundo com esse último topo,
ele parou aqui exatamente na retração de 38, junto ó, com essa troca de polaridade desse fundinho que o mercado tinha deixado anteriormente. Fechou? Basicamente, essas foram as movimentações de hoje no mini índice, tá? Pessoal, os principais gatilhos aqui, ó, na minha visão, vamos lá. Aqui pelo gráfico de 5 minutos, pessoal, daria pra gente ter arriscado venda nessa região aqui, tá? Porque aqui também era uma região, pessoal, que eu vou mostrar para vocês pelo gráfico diário de muito interesse, tá? Depois, daria para a gente arriscar a venda nesse ponto, nesse outro candle. Depois, aqui caberia uma outra venda um pouco mais arriscada, tá? E por último, ó, esse belo candle aqui de venda que entregou todo esse movimento de baixa, tá? Então acabou deixando aí vários gatilhos interessantes aí no pregão de hoje, beleza? Gráfico diário aqui do índice, pessoal, o que a gente tem? Pessoal, olhando aqui o contexto macro do índice, se a gente puxa a Fibo desse fundo de julho com esse topo aqui ó, de abril, o mercado hoje pegou a retração ó, de 50% de todo esse movimento, tá? Então esse foi um dos motivos do mercado começar a sentir fraqueza e falha topo aqui nessa região pelo intraday. Tá? A gente tinha uma região aqui ó, de muito interesse pelo gráfico diário, fechou? O Ibov, pessoal, basicamente o mesmo cenário, né? Pelo Ibov a gente já rompeu esses 50%, a gente chegou perto aqui do 61, né, que a gente tem junto com esse último alvo de espelhamento, e deixo aqui pra gente, pessoal, um candle que sugere uma correção, né, um volume bem alto aqui no pregão de hoje, tá? Então o mercado trabalhando abaixo desse candle aqui de hoje deve iniciar aí um processo de correção, tá? Lembrando aí que é apenas uma hipótese, mas pelo contexto do mercado é o que sugere aí, tá bom? Tanto o Ibov aqui quanto o índice futuro, perdendo aqui a mínima de hoje, sugere um processo de correção no mínimo aqui até as médias, tá bom? Dólar, pessoal, vamos dar uma olhada aqui no gráfico do dólar hoje. O que o dólar fez, pessoal? O dólar abre hoje aqui um gap de baixa, né? Um gap aqui de mais ou menos 15 pontos. E, pessoal, no começo da manhã ficou bem errático aqui o dólar. Tá? Ele ficou basicamente preso aqui dentro desse range lateral, tá? Ficou bastante errático, trabalhando aqui, ó, entre a região da VWAP do dia anterior e entre aqui a região, ó, do fechamento de ontem, tá? Então, basicamente, o dólar ficou preso aqui no começo da manhã dentro desse range e só depois realmente acabou entregando aí um belo movimento de alta, né? Que aí realmente tomou uma direção aí para o dia, tá bom? Pessoal, se a gente puxa a FIBA aqui também, ó, da região da mínima de ontem, com esse último topo aqui, a gente percebe que essa região que o dólar acabou falando no fundo algumas vezes, era a região entre os 50 e entre o 61.8, tá? Então a gente tinha uma região de interesse aqui também por parte de FIBO fora a VWAP de ontem, tá? E se a gente puxa a FIBO também da máxima de ontem com a mínima aqui a gente estava trabalhando ó, exatamente na retração de 50%, tá? Então aqui além de a gente ter o fechamento de ontem, a gente também tinha um 50%, beleza? Pessoal, a partir desse candle aqui, ó, esse candle de convicção comprador aqui, que rompe o 61.8, acaba gerando alvos de FIBO para a gente, tá? Tanto de espelhamento quanto de pivô, tá? Se a gente trabalhasse com espelhamento, pessoal, olha só, apagar esses estudos, se a gente pegasse ó, a mínima do dia com esse último topo aqui, a máxima do fechamento, aqui seria o primeiro alvo, segundo alvo, e o último alvo cravado nessa região, tá? Foi um espelhamento aí mais claro que eu enxerguei aqui para a gente trabalhar, tá? Por outro cenário, pessoal, o mercado acabou fazendo esse pivô de alta aqui, tá? Esse pivô de alta, pessoal, olha só, desse fundo com esse topo aqui, tá? Mínima de ontem com esse outro topo, aqui seria o primeiro alvo e aqui seria ó, o segundo alvo. O mercado acabou pegando aqui um pouco mais para o final da tarde. Fechou? Então o dólar entregou um belo movimento direcional de alta. Aqui nessa região, pessoal, a gente também tinha um belo ponto de resistência, né? Que era toda essa região da máxima do dia 8, máxima aqui do dia 9, né? Então aqui era um ponto de resistência para o dólar, né? Perceba aqui, ó, vários toques nessa região. Ele chega bem esticado nesse ponto, falha topo,
né? Depois ele consegue romper e parece trocar polaridade aqui nesse ponto, tá? Pessoal, se a gente puxa um Fibo aqui, ó, da retração de todo esse movimento, né? Pegando aqui, ó, se a gente pega a mínima do dia, com esse primeiro topo aqui, o mercado não chega a não fazer uma retração nem no 38.2. Se a gente pega um pouco mais para cima aqui, ó, do início do movimento, aí ele quase pega o 38, mas também não pega, né? Isso aqui mostra muita força dos comprados pra gente, né? Não deixou nem fazer uma retração em nível de Fibo, tá bom? Basicamente foi isso aí, o movimento do dólar aqui no dia de hoje. Termina com 1,22 de alta, um belo movimento de alta aí depois de ficar preso aqui boa parte do período da manhã, tá bom? Pessoal, principais gatilhos aqui pelo gráfico de 5 minutos, vamos lá. Na minha visão, pessoal, daria para ter pego um movimento de compra aqui no começo, nesse candle ou nesse candle aqui, tá um pouco mais atrasado já, tá bom? Depois, pessoal, ficou mais complicado, né? O mercado realmente esticou bastante, não chegou a fazer nenhuma retração em nível de Fibo como mostrei para vocês, tá? Então já acho bem mais arriscado fazer alguma coisa aqui nesse ponto, tá? Se fosse para pegar alguma coisa pelo gráfico de 5 minutos, teria que ser aqui nessa região, tá bom? Algum desses dois candles, fechou? Gráfico diário do dólar, pessoal, vamos dar uma olhada? Pessoal, olha só. No dólar, o que a gente teve? A gente teve uma falha de fundo, ó, que foi confirmada hoje, nesse 61.8 aqui macro, tá? Ontem o mercado acabou rejeitando o rompimento desse 61 e hoje aparece um candle de pressão compradora, né, com um volume interessante, tá? Então, sugere pra gente, se a gente rompe essa máxima aqui, que o mercado pode começar um processo maior de correção, tá? A gente vai ter algumas travas para cima, a gente vai ter essa média de 9, mais para cima que a gente tem a 20 a 50. E outro Fibo interessantíssimo que a gente vai ter que observar agora é desse movimento de baixa aqui, tá? Se a gente dá uma olhada aqui nesse Fibo, ó, pegando esse fundo com esse topo aqui mais baixo, a gente passou o 38.2 hoje, e aqui, ó, a gente vai ter os 50%, tá? Junto com essa média de 9. Aqui é um ponto interessante, e depois, claro, esse 61.8, beleza? 2 pontos aí que a gente tem que ficar ligado, caso o mercado trabalhe amanhã aí acima dessa máxima aqui, fechou? Bom, pessoal, vai ser a minha visão do índice do dólar aí no dia de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês de alguma forma. Tamo junto, forte abraço a todos aí, fique com Deus e até amanhã. Valeu!